Olá, pessoal. Vamos continuar a resolver problemas e exercícios da apostila Aprender Sempre, página 66. Exercício 7. Usando um microscópio eletrônico, um pesquisador mediu o diâmetro de uma partícula obtendo 3.943,57 femtômetros de diâmetro. Observe o quadro com as unidades de medida menores que o milímetro, prefixos do Sistema Internacional de Medidas. Então, a gente tem aqui outras unidades de medida a partir do metro. Não é só metro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Nós temos medidas menores ainda. São submúltiplos do metro. O milímetro a gente conhece, que é 10 a menos 3 metros. Agora a gente tem o micrômetro, que é esse símbolo aqui, ó, que é 10 a menos 6. O nanômetro, que é 10 a menos 9. O picômetro, que é 10 a menos 12. E o femtômetro, que é 10 a menos 15. O micrômetro, por exemplo, o micrômetro, ou o micro, que é 10 a menos 6, é utilizado muito em eletrônica também. O nanômetro é usado em biologia e outras unidades é usado em outras áreas, da química, da engenharia. Então, ele quer saber o seguinte, 3.943,57 femtômetros, quantos metros representa? Então, na realidade, quando você tem ele fala femtômetro, a gente tem que multiplicar esse número por esse número aqui, que é uma potência de base 10, que representa o femtômetro. Então, a gente teria que multiplicar o que? Esse número aqui, ó, por esse número aqui, tá? Então, quanto ficaria? Ficaria 3.943,57 vezes 10 a menos 15. Essa resposta não tem aqui, ó. Tem menos 12, menos 14, 3.000, você tem menos 16 e menos 18. Então, a gente tem que fazer alguma alteração aqui. Se a gente pegar esse número e mudar um pouco, ou seja, a gente colocar essa vírgula aqui, a gente vai ter uma dessas respostas aqui. Se a gente colocar a vírgula aqui, a gente tem que usar uma potência de base 10 para compensar essa mudança. Então, a gente vai ficar 3.000, a gente pôs a vírgula aqui, mas, em compensação, multiplicou por 10 a terceira, ou seja, se você pegar esse número multiplicar por esse, vai voltar a ser esse. Só que aqui a gente já tem esse 3,94357, que é uma das respostas. Agora, se a gente fazer operação com potências, ó, multiplicação de potências de mesma base, mantém a base, e soma os expoentes, menos 15 mais 3 dá quanto? Dá menos 12, né? Então, a gente tem aqui a resposta, ó, 3, que é a alternativa A. Ok? Próximo exercício. Se os cientistas desenrolarem e unirem todos os cordões do DNA contidos em uma célula, o tamanho total chegaria a 186 centímetros. Sabe-se que um ser humano possui em torno de 100 trilhões de células. Qual o comprimento de todos os cordões unidos contidos nas células de um ser humano? Então, para a gente calcular, a gente teria que multiplicar o quê? A gente teria que multiplicar esse número por 100 trilhões, né? Então, dá quanto? Dá 186 vezes 100 trilhões, ó. É esse número aqui, ó. 100 trilhões é esse número aqui. Aqui você tem 1.000, milhão, bilhão e trilhão. Então, é 186 vezes 100 trilhões de centímetros. Agora, colocando 100 trilhões em potência de base 10, a gente tem 3, 6, 9, 12, 14 zeros. Então, 186 vezes 10 a 14 centímetros. Essa resposta não tem aqui.
Se a gente colocar esse número em notação científica, a notação científica é um número que é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, a gente teria que pegar e mudar a vírgula. Então, ficaria o quê? Ficaria 186 vezes 10 a 14 vezes 10 a menos 15. Observação, aqui a gente está mudando de centímetro para quilômetro. Depois a gente vai mudar a vírgula desse número. Então, a gente lembrando, aqui está em centímetro, ele quer em quilômetro. Do centímetro para o quilômetro, ó, a gente anda 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda, que representa 10 a menos 5. Então, para a gente transformar de centímetro para quilômetro, a gente tem que mudar para 10 a menos 5. Tá? Somando 10 a 14 com 10 a menos 5, vai ficar 14 menos 5, 9. Essa resposta não tem aqui, então a gente tem que fazer aquilo que a gente estava falando, que esse 186 tem que colocar em notação científica. Então vai ficar, na verdade, 1,86 vezes 10 ao quadrado, que isso aqui, ó, 186, dá igual a 1,86 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 à nona. Agora, se a gente colocar 10 à nona, a gente multiplicar essas duas potências de 10, vai ficar 10 a 11, né? Então, vai ficar 1,86 vezes 10 a 11 quilômetros. Que aí a gente já tem uma resposta. Alternativa A. Ok? Agora, página 67. A avó da Joana vai colocar renda em volta da sua toalha redonda. A toalha tem 1 metro de diâmetro. O diâmetro, na verdade, é o dobro do raio. A Joana, para saber qual comprimento de renda que a avó precisa de comprar, calculou o perímetro da toalha. Verifica que a Joana obteve para o comprimento da renda 1 π. Quantos metros Joana deve comprar? Então, a gente tem que lembrar daquela famosa equação para você calcular o comprimento ou o perímetro de uma circunferência, que é 2πr. Então, o comprimento de uma sequência é 2πr, onde π vale 3,14 e r é o raio, né? O que acontece? Então, a gente substituindo os valores, ó, a gente substituiu o π por 3,14 e o raio pelo raio, que na verdade 1 metro é o diâmetro. Então, o diâmetro é 1 metro, a metade de 1 metro é meio metro. Se a gente multiplicar isso, a gente vai obter exatamente π, que é 3, porque 2 vezes meio é 1, vezes 3,14 dá 3,14 metros de tecido, que na realidade o 3,14 é o π. Então, a Joana deve comprar 3 metros e 14 centímetros de tecido. Tá? Próximo. Determine o valor aproximado da área de um quadrado que tem a medida do lado raiz quadrada de 5 mais 3. Então, a gente deve lembrar, como é que se calcula a área de um quadrado? É lado ao quadrado. Então, se a gente colocar a área, então, é o lado, que é a raiz de 5 mais 3 ao quadrado. Lembrando de produtos notáveis, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Né? Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. 2 vezes raiz quadrada de 5 vezes 3 é 6 raiz de 5. E 3 ao quadrado é 9. 5 mais 9 é 14. E raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2360. Então, na verdade, é uma dízima não periódica. É um número irracional. Multiplicando 6 por 2,23 dá 13,41. E somando dá 27,47 centímetros aproximadamente. Né? Então, aqui, ó, é aproximadamente, porque como a gente tem uma dízima não periódica, não é exato. Um professor pediu aos estudantes que indicassem um número real entre 6 e 8.
Aqui tem uma observação, quando você fala entre, não entra nem o 6 nem o 8, é maior que 6 e menor que 8. Veja algumas das respostas dadas pelos estudantes e indica quais delas acertaram. Raiz quadrada de 32. Raiz quadrada de 32, raiz quadrada de 25 é 5. E raiz quadrada de 36 é 6. Então, raiz quadrada de 32 está entre 5 e 6. Então, entre 5 e 6 não é o caso. Logo, essa não é uma opção. Essa não é uma resposta válida. Vinícius deu uma resposta 7,8. 7,8 está entre 6 e 8. Então, essa é uma resposta válida. Cícero deu uma resposta de 8. Como é entre 6 e 8, não entra nem 6 nem 8. Então, essa também não é uma resposta válida. Paulo deu uma resposta de menos 0,8,6, é um número negativo, não está no intervalo. Também não é uma resposta válida. Roberta, raiz quadrada de 38. Ó. Raiz quadrada de 36 é 6. E raiz quadrada de 49 é 7. Logo, raiz de 38 está entre 36 e 49, logo ela está no intervalo entre 6 e 8, é uma resposta válida. 19 dividido por 3 dá 6, alguma coisa. Então, é outra resposta válida. Tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.